Vamos lá então, aula de hoje, liberdade provisória. Observem que é lógico que a OAB não vai cobrar nada disso e não é foco da OAB na segunda etapa fazer essa cobrança de discussões filosóficas da doutrina e tal, mas para chamar a atenção de você sobre esse tema, eu quero começar com uma reflexão que a gente lê na obra de Eugênio Pacelli sobre liberdade provisória. Liberdade provisória está prevista inicialmente no artigo 5º, inciso 66, né? Artigo 5º, inciso 66, que lá estabelece que será concedida liberdade provisória com ou sem fiança quando o juiz entender que for o caso. Qual é a crítica que Eugênio Pacelli faz e eu comungo da ideia dele e quero compartilhar com vocês? Observem, a regra depois da Constituição de 88, em razão do princípio da presunção de inocência, aquele princípio segundo o qual ninguém será considerado culpado sem que haja contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Olha que interessante, se a regra é a presunção de inocência, a prisão é exceção. A prisão deve sempre ser uma exceção e não a regra. E por que Pacelli critica o termo liberdade provisória? Como assim liberdade provisória? É dizer, o réu foi preso em flagrante, o juiz vai conceder a ele a liberdade provisória. Mas como liberdade provisória? O juiz já está fazendo um julgamento antecipado? O juiz já está dizendo que mais cedo ou mais tarde eu vou ser preso novamente? Eu vou ser condenado e vou ser preso? Porque quando ele me diz que vai me conceder uma liberdade provisória, é como se ele estivesse me dizendo, você vai voltar a ser preso mais cedo ou mais tarde. Então, Eugênio Pacelli, com muita propriedade, faz uma crítica sobre esse instituto e eu comungo com ele dessa ideia. A liberdade não é provisória, a liberdade tem que ser a regra. Então, há uma atecnia jurídica aí na redação desse inciso 66. Porque nós não poderíamos falar em liberdade provisória. Conceder a liberdade. Tira esse nome provisória. Mas está lá na Constituição, é apenas uma reflexão jurídica para a gente começar a nossa aula de hoje. Mas é lógico que aqui nós vamos adotar esse tema porque ele está presente tanto na Constituição como no artigo 310, inciso 3º. Você vai ver lá que consta que o juiz poderá conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Né? Então esse termo está aí, nós vamos trabalhar com ele e é provável que isso caia na prova da OAB para você. Mas atenção, preste muita atenção no que eu vou falar para você. Não tem sido normal cair. Como peça, eu não me lembro a última vez que caiu uma liberdade provisória. Em questões abertas, é possível que caia, principalmente cobrando sobre fiança. Mas por que nós vamos falar? Porque eu tenho que partir do princípio que há possibilidade de cair. E se há possibilidade de cair, eu tenho que ensinar para você, já que a minha missão é descomplicar o processo penal para facilitar, para garantir a sua aprovação. Bacana? Então vamos lá, vamos entender o Instituto da Liberdade Provisória. A parte doutrinária da liberdade provisória é muito curta, não precisa nós perdermos tempo com isso. Por quê? Porque se você vier da linha de raciocínio da prisão em flagrante, você vai entender facilmente a liberdade provisória. A liberdade provisória, nós partimos da ideia de que alguém foi preso. Então observem, se você pegar o seu material aí, lá nas folhas 2, na segunda página, né, você vai ter lá um esquema onde eu explico para você e aqui tem uma área sombreada com 3 itens. Eu quero que você dê muita atenção a esse item. Se você estiver fazendo suas anotações, pega uma caneta vermelha, vai lá, faz um asterisco, coloca um marca-texto amarelo. Preste muita atenção porque são as 3 dicas para você identificar a sua peça. Você está lendo a questão e já identificou a peça. A peça de liberdade provisória é muito fácil de ser identificada. Olha o que eu estou dizendo, é muito fácil, não tem erro. Alguém foi preso em flagrante, olha o que eu estou dizendo, a questão vai informar para você que alguém foi preso em flagrante. Esse flagrante é legal, você já observou, não há nele nenhuma ilegalidade material ou formal, porque se houver ilegalidade, a peça seria relaxamento. Então não há ilegalidade nesse flagrante, seja de ordem formal ou material. E o mais importante, o juiz não proferiu nenhuma decisão. O juiz não proferiu nenhuma decisão sobre essa prisão. Você está diante de um caso de liberdade provisória.
Acompanhe no quadro comigo o esquema que você vai entender. Nós desenhamos isso na aula de prisão em flagrante e vamos desenhar hoje novamente e isso vai ficar internalizado na sua mente, você não vai esquecer mais. Observe aqui, você vai pegar, no primeiro momento, nós tivemos uma prisão em flagrante, essa prisão gerou um APFD, auto de prisão em flagrante delito. Esse auto de prisão em flagrante delito foi para o juiz. Nós desenhamos isso ontem. O juiz manda para o MP. O MP vai emitir um parecer, você viu isso também comigo. O auto de prisão em flagrante volta para o juiz. Observe. Prisão, auto de prisão em flagrante delito, vai para o juiz. Qual o prazo disso aqui? 24 horas. Vai para o MP, o MP vai dar um parecer. Aí já me perguntaram, quanto tempo o promotor tem para ministrar esse parecer? A lei não fala, mas tem se adotado 24 horas. Por quê? É um caso de urgência, tem alguém preso, né? Vai para o juiz e o juiz vai proferir uma dentre 3 possíveis decisões. Isso está no material do flagrante, você estudou isso comigo e eu coloquei no material seu aí também da liberdade provisória. Qual é a primeira decisão que o juiz pode proferir? Ele vai relaxar este flagrante se ele for um flagrante ilegal. Ô professor, como é que eu vou ficar sabendo se o flagrante é ilegal? Se você ainda tem dúvidas, volta na aula anterior de relaxamento de prisão em flagrante e lá você vai ver que nós temos uma aula completa sobre isso. O flagrante pode ser ilegal em razão de alguma formalidade, o flagrante pode ser ilegal em razão de aspectos materiais. Tem ilegalidade formal, ilegalidade material, você vai voltar lá, vai se antenar com isso. O flagrante violou algum dispositivo de lei, ele será ilegal e o juiz vai relaxar. O juiz poderá converter em preventiva. Como assim? Ele vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Isso é objeto da nossa próxima aula, da nossa aula de revogação da prisão preventiva. O que nós vamos estudar nesse momento? Os requisitos do artigo 312, se estão presentes, o juiz vai converter em preventiva. Mas olhem bem, digamos que o flagrante seja legal, então não é caso de relaxar. Não estão presentes os requisitos da preventiva, então o juiz vai conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Onde é que está isso aqui? Faça lá as marcações no seu vadimeco para que você não tenha problema. Isso vai estar artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, artigo 310, inciso 3º do Código de Processo Penal. Liberdade provisória com ou sem fiança. O que você vai fazer? Vai lá no artigo 5º, faz uma setinha, escreve assim, ver artigo 310. Vai no artigo 310, faz uma setinha, ver artigo 5º, inciso 66. A depender do seu vadimeco, a depender do material que você tem de lei, o próprio artigo embaixo já tem remissões. Mas tem vadimecos que não tem. Então eu prefiro pecar pelo excesso e você não esqueça de fazer suas anotações. Agora, preste atenção. Esse é o detalhe mais importante da aula. Vou repetir. Preste bem atenção. O que eu vou te falar agora é o detalhe mais importante da aula de liberdade provisória. O que eu quero dizer para você? Por que liberdade provisória quase não cai na prova da OAB? Porque o momento de você pedir a liberdade provisória é um momento muito curto, é um momento muito rápido. Em 9 em cada 10 casos, você não terá tempo de pedir a liberdade provisória. Porque, às vezes, não dá tempo nem a família te contratar. Por que isso? Porque, veja bem, você só vai poder pedir a liberdade provisória nesse espaço de tempo. É nesse espaço de tempo aqui que nasce para você a possibilidade de pedir a liberdade provisória. E aí você me pergunta, por que, professor? Primeiro, enquanto nós temos a prisão em flagrante, ela está lá na delegacia, você não tem como pedir.
tá? Liberdade provisória. Por quê? Você só vai pedir liberdade provisória quando essa prisão tiver sido comunicada ao juiz. Ela foi comunicada ao juiz. O juiz abriu vistas para o MP. Se o MP for rápido e responder esse parecer no mesmo dia, já volta para o juiz. Se eu vou até fazer o seguinte, para que você compreenda melhor, eu vou esticar isso até aqui, para você entender o seguinte. O auto de prisão já foi para o juiz. O juiz vai proferir uma dessas 3 decisões. Então raciocina comigo aqui. Não distraia, preste atenção. Isso é bacana, é muito simples, mas você não vai poder esquecer. Tá atento aí? Acompanha aqui, ó. Vamos lá. Se você observar isso aqui, não tem erro. Se o juiz relaxar a prisão, você vai pedir liberdade provisória? Não. Se o juiz converter em preventiva, você vai pedir liberdade provisória? Não. Ah, por que não, professor? Porque aí o pedido é revogação da preventiva, né, cabeça dura? Se o juiz decretou a preventiva, você vai pedir liberdade provisória? Se o juiz vai converter em preventiva, você vai pedir para revogar a preventiva. É a próxima aula. Calma aí. Então, de novo, relaxou, você vai pedir liberdade provisória? Não. Converteu em preventiva, você vai pedir liberdade provisória? Não. Ele concedeu a liberdade provisória. Você vai pedir liberdade provisória? Você vai ser reprovado na prova do OAB se você fizer uma porcaria dessa. Presta atenção. Se o juiz decidiu, se ele proferiu uma dessas 3 decisões, acabou a sua possibilidade de pedir liberdade provisória. Você não tem como pedir liberdade provisória. Porque se ele relaxou, você não pede. Se ele converteu em preventiva, você não pede. Se ele concedeu a liberdade provisória, já concedeu antes de você pedir. E ele pode conceder de ofício. Então, ou seja, o seu pedido de liberdade provisória só pode ser feito depois que o flagrante chega na mão do juiz, até o momento que ele profere uma decisão. Às vezes, isso aqui acontece em 24 horas. E aí você, às vezes, nem foi contratado. Quando você entra no processo, o juiz já decretou a preventiva, não cabe liberdade provisória. Quando você entra no processo, o juiz já relaxou a prisão, não cabe liberdade provisória. Quando você entra no processo, o juiz já concedeu liberdade provisória, não cabe pedido de liberdade provisória. O que significa dizer? Como na prática a sua possibilidade de atuar em um pedido de liberdade provisória é muito pequena, a OAB quase não cobra. Mas você deve dominar e conhecer o assunto. É evidente. E é por isso que às vezes esse assunto vem em questões abertas. Então fique atento a isso. Agora, para fechar o nosso raciocínio, como que você vai identificar a peça? A questão trouxe para você que alguém foi preso em flagrante. Esse flagrante é legal. Ele foi remetido para o juiz. E o juiz ainda não decidiu nada. O juiz ainda não proferiu decisão. O seu pedido é de liberdade provisória. Ficou claro? Tranquilo isso aí? Você precisa identificar a peça e isso aqui, a liberdade provisória, é tranquilo. Você vai perceber que esse esquema aqui, você vai ter ele na sua mente com muita tranquilidade, com muita facilidade. Bacana? Beleza então? Vamos passar para frente? Se você pegar o seu roteiro aí, você vai ver que nós vamos começar a trabalhar agora com os fundamentos do pedido da liberdade provisória. E aí, para isso, eu vou apagar o nosso quadro para que eu ganhe aqui tempo e espaço para poder trabalhar com vocês. Então, vejam só. Por que que você vai pedir liberdade provisória? Memorize o que eu vou te dizer. Prisão ilegal é diferente de prisão desnecessária. É bem provável que você nunca tenha ouvido essa comparação. Por quê? Porque isso aqui é uma das minhas metodologias de trabalho em sala, é uma das coisas que eu fiz, que eu criei, imaginei, para descomplicar. Minha proposta não é essa? Eu não vou descomplicar o processo penal para você? Então preste atenção, provavelmente você nunca viu isso em nenhuma doutrina que você estudou. Alguém virar para você e falar assim, cuidado, prisão ilegal é diferente de prisão desnecessária. Você talvez nunca tenha ouvido isso. Mas aqui está o fator predominante para você entender liberdade provisória. Vejam bem, se a prisão é ilegal, é relaxamento, nós já sabemos disso.
Mas a prisão pode ser legal. E se ela é legal, não significa que ela seja igual. Então ela é diferente de prisão necessária. O que eu quero dizer com isso para você? Que a prisão em flagrante foi legal, mas não há necessidade de o réu continuar preso. Eu vou explicar melhor, preste bem atenção. Se você lembrar da aula passada, a prisão em flagrante, ela pode inclusive ser feita por qualquer do povo, porque ela tem uma função importantíssima: restabelecer a ordem pública, a paz social. Toda pessoa que estiver cometendo um crime, querendo ou não, ela está violando a ordem pública, ela está violando a paz social naquele momento. Quando a polícia chega e o conduz para a delegacia, as coisas tendem a voltar ao normal. Imagine aí num bar, está sendo transmitido um jogo de futebol, dois torcedores começam a se agredirem mutuamente, vira aquela confusão, derruba a cadeira, joga a mesa, quebra a garrafa e tal. A polícia chega, pega os dois brigões, leva para a delegacia. O que acontece no bar? Tudo volta ao normal, volta a restabelecer a ordem pública, a paz social. Essa é a principal função da prisão em flagrante. Agora eu te pergunto, não necessariamente quando essa pessoa chegar na delegacia, ela precisa continuar presa. Porque era necessária a prisão em flagrante. E essa prisão foi legal, mas não há necessidade de ele continuar preso. Então preste atenção. O que eu quero que você entenda é exatamente isso. A prisão é legal, não tem nada de errado com ela, a prisão em flagrante, mas não há necessidade de o réu continuar preso. É aqui que reside a liberdade provisória. Vou dizer de novo, a prisão é legal, mas ela não é necessária. Ela é legal, mas ela não é necessária. Prisão legal é diferente de prisão necessária. Você não entendeu? Você esqueceu? Você distraiu? Olha o que eu vou falar de novo. A prisão é legal, mas não é necessária a sua continuidade. Ou seja, liberdade provisória. E aí, quando que eu vou saber que a prisão não é necessária? Estão ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Ô professor, isso aí é prisão preventiva? Exatamente. Artigo 312, prisão preventiva. O que você vai entender disso? Na aula que vem nós vamos falar de prisão preventiva. De novo, a prisão em flagrante é legal, ela não é necessária porque estão ausentes os requisitos do 312. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal. Artigo 312, aqueles requisitos não estão presentes, ou seja, a prisão não é necessária. Aqui, um ponto que nós vamos trabalhar muito na aula que vem, mas você já pode memorizar. O fumus comicio delicti nós vamos falar na prisão preventiva. Anotem aí, aqui nós não temos o periculum libertatis. Você observa que eu estou escrevendo em itálico no quadro, né? A gente escreve em itálico. Periculum libertatis, ou seja, quando não estão presentes os requisitos do 312, não há perigo na liberdade do réu. Periculum libertatis. Para eu pedir ao juiz a liberdade provisória, eu preciso provar para o juiz, doutor, a prisão é legal, mas ela não é necessária à sua continuidade. A continuidade dessa prisão não é necessária. Por que não é necessária? Porque não está presente o periculum libertatis. Ou seja, o promotor não demonstrou a necessidade de o réu continuar preso, porque não há perigo na liberdade dele. E esse perigo na liberdade é analisado onde? No 312. Ele não está ameaçando testemunha, ele não está violando a ordem pública, ele não tem risco de fugir, não está colocando em risco a ordem econômica.
Ou seja, não há necessidade de esse réu continuar preso. É aqui que reside o seu pedido de liberdade provisória. Bacana? Então, mais uma vez, vamos apagar o nosso esqueminha. Você já anotou, printou a tela, deu pausa aí, copiou, memorizou? Então, vamos lá começar a trabalhar. O que nós temos que entender a partir disso? Que você vai ter que, na sua peça, na parte do direito, enfrentar a ausência de todos os requisitos do artigo 312. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Você, ao fazer o pedido da liberdade provisória, tem que provar para o juiz que não há necessidade de o réu continuar preso. Eu já disse que para isso você precisa provar a ausência do periculum libertatis. Você prova a ausência do periculum libertatis quando você prova que não estão presentes os requisitos do artigo 312. Mas olha que detalhe interessante. Aqui você vai enfrentar todos os requisitos. Todos os requisitos do 312. Porque o seu objetivo é convencer o juiz a não decretar a prisão. E por que isso? Porque se ele decretar a preventiva, ele vai decretar com base em um ou mais requisitos do 312. Aí vocês vão me ouvir dizer lá na revogação de prisão preventiva que você só vai enfrentar o requisito que o juiz usou. O juiz prendeu o seu cliente por garantia da ordem pública, você vai trabalhar com garantia da ordem pública. Nós vamos ver isso lá em prisão preventiva. Aqui não. Aqui você tem que enfrentar todos. Você tem que virar para o juiz e enfrentar o primeiro. Doutor, não há risco para garantia da ordem pública por causa disso e disso e disso. Doutor, não há risco para garantia da ordem econômica por causa disso e disso e disso. Doutor, não há risco para conveniência da instrução processual por causa disso, disso e disso. Doutor, não há risco de fuga por causa disso, disso e disso e disso. Então aqui você tem que enfrentar todos os requisitos do artigo 312. Não se preocupe, porque se você de repente parar para pensar agora e falar assim, meu Deus, mas eu não sei nada desse 312, eu não sei trabalhar com esses requisitos, para não fazer uma aula pesada e para não ser repetitivo, eu vou trabalhar com esse 312 na próxima aula. Nós vamos falar de prisão preventiva, eu vou ficar quase 1 hora só falando desse artigo 312. Então não se preocupe. Quando você estudar comigo revogação de prisão preventiva, você fecha o raciocínio aqui no artigo 312. Por enquanto, o que eu quero que você entenda? Identificar a sua peça, saber qual é o objetivo da sua peça e o que você vai enfrentar. Você vai enfrentar todos os requisitos do artigo 312. Bacana? Então agora, antes de começar a construir a peça, vamos falar do último assunto relacionado à parte doutrinária, teórica da liberdade provisória. Tanto a Constituição como a lei fez menção a um termo chamado fiança. Sobre fiança, eu quero falar de forma especial para você. Por quê? Porque você precisa entender o que é fiança. Você precisa entender por que a Constituição Federal disse e por que o Código fala em fiança. Fiança é uma garantia. É você pagar para poder responder o processo em liberdade. E esse pagar pode ser em espécie, pode ser em bens. Você pode fornecer pedras preciosas, você pode fornecer seu carro, você pode fornecer títulos de capitalização que você... Não importa. Tem valor, pode ser dado como fiança. Mas o que é essa fiança? Uma garantia. Mas o detalhe que eu quero que você preste atenção é que a própria Constituição elegeu alguns crimes que são inafiançáveis. Ou seja, não se pode pagar fiança. Cuidado com isso, preste muita atenção no que eu estou falando e é por isso que eu vim aqui falar para você de outro ângulo, para você nem olhar para o quadro. Você vai prestar atenção no que eu estou te falando. Cuidado, tá? O crime inafiançável, o réu não tem como pagar
para sair. Mas por um erro absurdo do nosso ordenamento, por uma deficiência absurda de nossa legislação, ele pode sair sem pagar. Então preste atenção. Você está assistindo o Jornal Nacional e aí você vê o jornalista dizer assim, que tal crime é inafiançável. Aí todo mundo assusta. Oh, o que é inafiançável? Você não pode pagar para sair. Aí o criminalista vem e te responde, mas você pode sair sem pagar. Olha que irônico isso. A Constituição disse que são inafiançáveis o tráfico, a tortura, o terrorismo e os crimes hediondos, o racismo, a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Agora veja bem, o tráfico é inafiançável. Você não pode pagar fiança para sair, mas você vai sair sem pagar. Por quê? Porque, imagine, não tem os requisitos da prisão preventiva. O juiz vai ter que soltar com liberdade provisória. O juiz quer arbitrar uma fiança, ele pode? Não. O tráfico é inafiançável. Olha que absurdo, olha que ironia. Mas por que eu estou chamando a atenção de você para isso? Para que você entenda. Se cair na sua prova qualquer desses crimes, 3 T's, 1 H, eu vou escrever no quadro daqui a pouco. Tráfico, tortura, terrorismo e o H de crimes hediondos. Você não vai pedir fiança, mas você vai pedir a liberdade provisória. Fique atento e tome cuidado com isso. Por quê? Porque isso é importante. Às vezes, quando dizemos que o crime é inafiançável, você tende a imaginar que a pessoa não tem direito à liberdade. Mas não é bem assim. Olha só. Tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos ou equiparados a hediondos. E aí você vai observar 3 T's, 1 H. Você nunca mais vai esquecer disso. 3 T's, 1 H são inafiançáveis. Não se paga fiança. Inafiançáveis. Ou seja, 3 T's, 1 H, inafiançável. Você não pode pedir uma liberdade provisória com fiança. Primeiro, porque eu nunca te sugiro fazer isso. Você sempre pede sem fiança. Se o juiz quiser conceder fiança, tudo bem. Mas você pedir para estabelecer uma fiança não é muito usual, tá? Mas veja bem, 3T, 1H. 3 T's, 1H. Tráfico, tortura, terrorismo, H, crime hediondo. São inafiançáveis. Você não pode pedir liberdade provisória com fiança para esses crimes. Bacana? Mas você pode pedir a liberdade provisória. Absurdamente, ironicamente falando, o réu não tem como pagar para sair, mas ele sai sem pagar. Tudo bem, se você pegar o nosso material, você vai perceber que lá na página 3 eu separei um rápido resumo e ele continua na página 4 para você, falando da fiança. Tem lá que o artigo 5º, inciso 66, fala da liberdade provisória com fiança. E você vai perceber que o artigo 322 do CPP, 321 e seguintes do CPP, trata da liberdade provisória, com ou sem fiança. Observe. Primeira coisa que você tem que entender. Se o crime tem pena menor ou igual a 4 anos, fiança, delegado. Ou seja, se o crime pelo qual o réu foi preso em flagrante tem pena menor do que 4 anos, pena em abstrato, né? Furto, 1 a 4 anos. Estelionato, de 1 a 5 anos. Aí já não dá. Mas você pega lá, apropriação indébita, de 1 a 4 anos. Se o crime, descaminho, de 1 a 4 anos. Se o crime tem pena menor ou igual a 4 anos, o delegado é que vai fixar a fiança. Agora, maior do que 4 anos,
aí só o juiz pode fixar essa fiança. E aí você vai observar, a partir do artigo 322, que essa fiança pode ser fixada de ofício, né? Lembra que quando o auto de prisão chega para o juiz, ele tem 3 decisões, ou ele relaxa o flagrante, converte a preventivo, concede liberdade provisória. Ao conceder a liberdade provisória de ofício, ele pode fixar uma fiança, tá bom? Ele fixa a fiança com base nos requisitos que o artigo 325 vai estabelecer. Se você pegar o seu código e olhar o artigo 325, você vai ver que lá nós temos as diversas possibilidades do juiz arbitrar a fiança, parâmetros para que o juiz arbitre a fiança. Mas, o mais importante, ali tem situações previstas para o juiz, se for o caso, isentar o réu da fiança. Mesmo sendo um crime afiançável, o juiz pode isentar o réu da fiança. Porque às vezes é uma pessoa pobre, uma pessoa carente, não tem condição de pagar essa fiança. E aí o juiz pode liberá-lo dessa fiança, pode isentá-lo dessa fiança. O que eu quero que você preste atenção? Olha só, eu vou falar de novo. O crime é afiançável, mas você pode pedir ao juiz para não fixar a fiança. Você conseguiu entender comigo que é uma das possibilidades de ser cobrado de você em uma questão? Se você pode pedir o juiz para não fixar a fiança, olha que tese bacana, olha que peça bacana, liberdade provisória sem fiança. Por que sem fiança? Porque o réu não tem condições de pagar. Professor, onde que eu acho o fundamento para isso? Artigo 325, você vai encontrar lá e eu vou ler aqui para você que você perceba que não terá dificuldade. Olha só o que diz o artigo 325. Parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá, inciso 1º, ser dispensada na forma do artigo 350. Então, você pegou o artigo 325, parágrafo 1º, inciso 1º. Doutor, eu quero uma liberdade provisória sem fiança porque o meu cliente não tem condição de pagar fiança. Mas acredite e preste atenção no que eu estou falando. Você só pode fazer isso se a questão te der essas informações. Se a questão não falar nada para você das condições econômicas do réu, não invente informações. Trabalhe com o que você tem lá. Bacana? Beleza? Então vamos ver, fechou aí o assunto da fiança. Nós temos agora que falar rapidamente, embora não seja necessário, talvez nem falar, mas nós vamos mencionar para que você não seja surpreendido. Lá ao da aula de prisão preventiva, eu vou falar das medidas cautelares diversas. Por que isso? Em 2011, a Lei 12.403 alterou o Código de Processo Penal no que se refere a prisões e liberdades. Ao alterar, o Código veio reafirmar algo que a gente já tinha como sedimentado na jurisprudência. A prisão cautelar deve ser vista sempre como última ratio. A prisão cautelar deve ser vista sempre como a última opção, a última coisa a fazer. Se não tiver nada mais a fazer, aí a gente prende. Então tudo bem. Com isso, essa lei inseriu no Código de Processo Penal o artigo 319. Isso está no material seus, mas eu vou enfrentar com riqueza de detalhes ao trabalhar a prisão preventiva. Nesse artigo 319, nós temos lá 9 medidas cautelares diversas da prisão. O artigo 282, parágrafo 4, vai dizer que a prisão preventiva só pode ser decretada quando não couber uma medida cautelar diversa. Tudo isso eu vou explicar com detalhe na prisão preventiva, na revogação. Mas o que eu quero que você preste atenção agora? Você vai pedir liberdade provisória com ou sem fiança. Mas se a questão te der uma informação sobre isso, você vai colocar um pedido subsidiário, um pedido que, se o juiz entender de não conceder a liberdade provisória, que ele substitua a prisão por uma medida cautelar diversa, que vai ser mais benéfica do que a prisão, com certeza. Então, de novo, você pede para conceder a liberdade provisória. Se o juiz entender que não é o caso de conceder a liberdade provisória, que ele substitua a prisão preventiva por uma medida cautelar diversa. Bacana? Ficou claro?